Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, nossa gratidão por mais uma vez estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode encontrar no site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão 262 de O Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a questão 262 é a seguinte: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? E a resposta: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. E tem uma pergunta A, onde Kardec diz assim: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E a resposta: Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Bom, para que nós possamos compreender aqui o que é a escolha de uma existência ou imposição de uma existência, nós temos que falar primeiro sobre a programação de vida. Cada um de nós que vai reencarnar neste planeta ou em qualquer outro, nós trazemos uma missão a ser cumprida. E essa missão faz parte desta nossa programação de vida. Nós não chegamos aqui por acaso e nem reiniciamos a nossa vida assim, sem um objetivo concreto a ser perseguido. Não. Na realidade, quando nós chegamos para uma nova reencarnação, quando nós renascemos aqui, nós já trazemos um programa de vida que foi por nós muito bem elaborados lá no mundo espiritual. Quando nós nos candidatamos lá no mundo espiritual a esta reencarnação, nós vamos primeiro a um departamento específico da colônia em que estivermos vivendo, que trata dessas reencarnações. E ali seremos nós orientados pelos mentores a buscar as nossas necessidades de aprendizado, os débitos que haveremos de resgatar, mas também as nossas possibilidades de trabalho, aquilo que nós já aprendemos, que nós já fizemos de bem no passado, e quais são os membros de nossa família espiritual, onde é que eles estão. Eles poderão nos albergar como filhos em sua casa e nos dar os ensinamentos para os primeiros passos desta nova existência? Em razão de tudo isso, nós vamos traçar uma programação, com linhas gerais, onde que nós vamos nascer, renascer, qual será a nossa condição de saúde, qual será a nossa condição de profissão, se deverá ter alguém específico que deverá traçar a sua existência junto conosco para um casamento, um enlace matrimonial mais tarde, e até às vezes quem serão já os nossos filhos, a quem nós vamos tentar levar para um direcionamento para o bem, para o caminho de Jesus. Feito esse programa no mundo espiritual, consideradas as necessidades específicas de cada um, de acordo com seus débitos, de acordo com o que tem que aprender,
pelos equívocos cometidos no passado, mas também com as suas possibilidades, quais as profissões que já exerceu, o que ele já sabe fazer de melhor, que ele aprendeu, que vai poder utilizar agora em favor da sua evolução, do seu crescimento. Depois de tudo isso analisado, então nós traçamos esses pontos gerais da nossa existência. Isso normalmente é feito com livre-arbítrio. Nós vamos sendo orientados pelos mentores espirituais, mas a regra é o livre-arbítrio. A escolha é nossa, tanto lá como aqui depois da encarnação. A vida irá nos oferecer aquelas possibilidades que nós programamos, mas acatá-las, aceitá-las, ir pelo aquele caminho direcionado ou não, cabe a cada um de nós. A vantagem de seguir aquele caminho é que, além de programar, além de ser naquele momento de nossas existências o melhor caminho que pode suprir as nossas necessidades de crescimento, nós vamos também lá no mundo espiritual ainda, antes de nos reencarnarmos, nós vamos aprender. Nós vamos fazer cursos, estágios, vamos trabalhar, tudo com a intenção do aprendizado necessário para o enfrentamento das dificuldades que deveremos vivenciar nesta nova reencarnação que está para iniciar. Então, esta é uma programação de vida. Em duas situações, nós que deixamos de escolher a nossa programação. Em duas situações, não exercemos o nosso livre-arbítrio ao fazer as escolhas das provas pelas quais haveremos de passar, pelas condições gerais das nossas vidas. A primeira, segundo a questão principal que nós estamos respondendo, é no começo da nossa caminhada como espíritos recém-criados, recém-saídos das mãos do Criador. Vai nos faltar experiência, conhecimento, discernimento mesmo, para traçarmos um roteiro para as nossas existências. Então, em nome do próprio Deus, os nossos mentores espirituais vão encontrar um melhor caminho para programar a nossa existência. E, obviamente, nós vamos aderir àquilo que nos foi programado. Nós vamos aprender e fazer cursos de acordo com aquela programação para que possamos vivenciar aquilo da melhor forma possível. E numa outra situação, é quando já depois de uma longa caminhada, nós nos tornamos endurecidos no mal e nos é oferecida determinada prova para podermos vencer obstáculos, para podermos resgatar débitos, e nós vamos nos enraizando no mal, vamos repetindo os mesmos erros, vamos não tendo condições mais de fazer escolhas, porque passamos a fazer escolhas em detrimento dos nossos próprios interesses, porque já não temos mais o discernimento, porque empedernidos no mal, o nosso objetivo já não será mais crescer pelo amor que Jesus nos ensinou. E então, nessas situações, nós temos as chamadas reencarnações compulsórias, em que o espírito reencarnante não tem a possibilidade de fazer as escolhas das situações gerais de sua vida. Então a regra é o livre-arbítrio, é a escolha feita pelo próprio espírito reencarnante, obviamente depois de bem orientado pelos mentores espirituais. E nessas duas situações, no início da existência do espírito, ou quando o espírito, depois de uma longa caminhada, começa a se desencaminhar para o caminho do mal e começa a fazer más escolhas para a sua vida, são essas as duas únicas exceções em que a lei do livre-arbítrio ela é deixada de lado naquele momento, apenas temporariamente, provisoriamente, para que o espírito possa ter uma nova oportunidade real na sua existência de retomar o seu crescimento. Toda interferência da lei divina, no entanto, ela se dá em nosso favor, sempre verificando as nossas reais necessidades e colocando-nos no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho em rumo da nossa felicidade. Miramês, sobre essa questão, ele disse o seguinte: o espírito, na sua origem, é simples e ignorante, contudo, ele tem a devida assistência na sua jornada inicial. Ele é guiado por benfeitores espirituais que o conduzem pelos fios do instinto com toda a segurança. Ele, nesse estado d'alma, ainda não sabe cuidar da sua própria evolução. O seu despertamento vem pelas vias naturais, na gradação que o progresso pode dar,
onde não participa o seu esforço próprio por não ter conhecimento da sua tarefa na terra, a não ser pela intuição das leis que dormem no fundo da sua consciência, forças essas que despertam com o perpassar do tempo. Todo o livre-arbítrio é inspirado nas leis universais. Daí se pode deduzir que somente Deus comanda tudo, desde a matéria primitiva na candura da sua origem até a sua corte celestial. A liberdade que cresce com o crescimento espiritual não sofre interferência quando tudo se encontra na harmonia que corresponde às nossas necessidades. O espírito foi feito simples e ignorante, mas por dentro carrega consigo, como tesouro divino, a vontade de Deus. Jesus Cristo, devemos dizer sempre com alegria, foi a misericórdia de Deus para a humanidade, que veio nos ensinar a acelerar o nosso crescimento e nos tornar livres mais depressa das paixões inferiores, e com isso, saber tomar as decisões acertadas em todos os caminhos que nos compete trilhar. E que esse Jesus possa nos abençoar. Muito obrigado a todos.